Hoje eu tô aqui com a doutora Thalita Fiore, especialista em varizes grossas, né, tratamento com laser. E eu queria que tu se apresentasse um pouquinho pra nós, contasse um pouquinho da tua trajetória com a medicina, o porquê de escolher essa área também, e conta um pouquinho da tua história. Então, meu nome é Thalita, eu tenho já gente, vamos pensar quantos anos de formada? 15 anos. Às vezes as pessoas falam assim: "Ai, tu tem uma cara de jovem, assim, né, de recém-formada", mas não, já são 15 anos de formada. E logo que eu me formei, a gente sempre pensa em fazer uma subespecialidade, né, em se especializar em alguma coisa. E eu sempre tive esse desejo de fazer uma coisa cirúrgica, né, uma coisa que eu pudesse intervir um pouco mais no paciente, assim, né, de fazer um procedimento. Eu sempre gostei muito de procedimento. Então, desde que eu saí da faculdade, eu tinha certeza de que eu queria fazer cirurgia geral. Então, quando eu me formei, em 2009, eu fiz residência para cirurgia geral. Cirurgia geral são 2 anos. Então eu fiquei esses 2 anos fazendo cirurgia, que é quando a gente opera tudo, Uhum. né, barriga e todas as partes do corpo, né. E a gente tem esses 2 anos para pensar se a gente quer fazer uma subespecialidade ou alguma coisa assim. Uhum. E esses 2 anos que eu vivi ali na cirurgia geral, eu não gostava muito de fazer, eu não me identificava fazendo cirurgia de estômago, cirurgia de intestino, cirurgia de pâncreas, de fígado, então não era uma coisa assim que eu me identificava, assim, sabe, ficar 10, 12 horas numa cirurgia, assim, sabe. Então eu sempre tive o desejo de fazer uma coisa mais tranquila, que me desse mais qualidade de vida, né. Então, naquele momento, eu pensava em algumas subespecialidades, assim, como urologia era uma coisa que eu pensava, cirurgia pediátrica, que é uma coisa mais delicada, cirurgia plástica eu também pensei, Uhum. e pensei na vascular. E daí fiquei com essas 4 opções aí, e foi quando eu fiz estágio em todas elas, e aí fui por eliminação, assim, né. Que foi se identificando mais. Exatamente, Que aham. bacana. Eu achava que urologia, por ser mulher, eu não ia ter muito campo. E aí a pediátrica eu achava que tem que ter muito jogo de cintura para lidar com as mães, não é só operar a criança, né. É verdade. E daí eu já não sabia se eu ia ter tanto esse jogo de cintura assim. E com a plástica eu também achava que eu precisava ter um pouco mais de jogo de cintura com as pacientes, né. Uhum. Então a plástica eu me identificava muito com a cirurgia plástica reparadora, né, que não é aquela estética, né. Sim. É aquela assim que faz, teve uma queimadura e precisou ou fez uma mastectomia por causa de um câncer e tem que refazer a mama, né, então eu Uhum. gostava mais dessa cirurgia plástica reparadora. Mas também aos poucos eu fui pensando que a vascular seria um bom meio termo, né, que seria uma especialidade que ia ter um campo bom para eu atuar, assim, e que, de repente, a minha dedicação, eu conseguiria mais conciliar outras áreas da minha vida, como a maternidade, que realmente foi uma coisa que, pesou também. Uhum. Já é mãe, doutora? Sim, Quanto tempo já? tenho 2 filhos, um menino de 7 anos e uma menina de 4. Ai, que legal. Uhum. Bem na fase gostosa, assim, eu acho, né? Aham, bem na fase gostosa. Ai, que bom. E há quanto tempo que já é especialista em cirurgia vascular? Então, em cirurgia vascular, eu já sou especialista há 10 anos. Bastante tempo já. Uhum, Nossa. 10 anos. E se achou nessa área? Aham. Que Então, legal. desde 2014 eu faço só cirurgia vascular, né. Então a gente tem 11 anos só de cirurgia vascular. No início eu fazia tudo de vascular, né, e aos poucos a gente vai nichando, né, foi quando eu comecei a nichar, fazer só varizes, né. Então eu já tenho 6 anos que eu faço só varizes, e desses 6 anos eu faço só varizes com laser. Nossa, Então hiper agora especialista. então Que agora legal. eu realmente tenho um nicho Definido. bem definido, Muito legal. exatamente. É porque a gente sempre fala, quanto mais tempo a gente fica numa área específica, mais a gente vai se tornando autoridade nela, né? Porque não Exatamente. adianta, é a prática do dia a dia que nos traz muita coisa, né? E eu tenho uma convicção, assim, também, né, que quem faz de tudo, às vezes não faz tudo muito bem. Exatamente, Então exatamente. quem se foca em fazer uma coisa, assim, realmente é realmente especialista naquilo, É né. verdade. Então, como eu realmente foquei em fazer varizes a laser, né, então hoje em dia minha especialidade, eu faço isso praticamente de olhos fechados. Muito, muito bacana. E agora vamos um pouquinho para esse tema então, né, o que que são exatamente as varizes grossas e como a gente pode identificar elas?
É engraçado falar do diagnóstico de varizes, porque 90% das pacientes já sentam na minha frente no consultório com o diagnóstico. Doutor, eu tenho varizes. Então, é um diagnóstico que a própria paciente já se Consegue faz. fazer, olha Uhum. só. Então, 90% dos pacientes já chegam ali e já falam: doutor, eu tenho varizes e vim aqui para tentar resolver isso, né? Existe sim algumas pacientes que chegam no consultório por outras queixas, como eu tenho dor na perna, eu tenho inchaço, e aí a gente consegue descobrir as varizes, que às vezes são mais internas e não são identificáveis assim para fora da pele, não estão externas, né? E a gente consegue identificar através de um exame, mas 90% das pacientes já chegam com o diagnóstico. Olha só, nossa. E o que leva uma pessoa a desenvolver as varizes? As varizes são 90% genético. Ah, é? Nossa. Genética. Então a grande causa é genética. Fora a genética, a gente tem aí esses 10% que colaboram aí, né, que seriam, uso hormonal, ficar muito em pé, ficar muito sentada, obesidade, tabagismo. Então a gente tem alguns outros fatores de risco ambientais, né, que de acordo com o que a pessoa vive, mas 90% é genético. E as varizes, elas são perigosas para a saúde? As varizes elas podem causar complicações, e essas complicações podem ser perigosas, tá. As varizes em si, significa que o sangue não está fluindo muito bem no corpo, Uhum. né. Mas as complicações das varizes sim que podem ser perigosas, como por exemplo a trombose, né. Então as varizes podem predispor a trombose, e a trombose sim pode causar embolia pulmonar, pode causar um quadro mais grave. Nossa, nem sabia que era tão perigoso. Uhum. E como que ela chega nessa fase da trombose, assim? As varizes, né, nada são as varizes são canos, então vamos pensar como se as varizes fossem canos, tá. São canos que têm que levar o sangue do pé para o coração. Então lá do pé, ela tem que levar o sangue para cima para o coração, ela vai passando por essas válvulas. A válvula se abre e fecha. A hora que a válvula fecha, ela impulsiona o sangue para cima. E aí passa por outra válvula. A válvula abriu, fechou e impulsionou o sangue para cima. Então, esse é o funcionamento de uma veia normal, tá? Quando a gente fala que tem varizes, significa que não está funcionando direito essa veia. E isso significa que as válvulas estão abertas. Então, é uma veia dilatada e tortuosa que as válvulas ficam abertas. Então, a hora que o sangue vai passar aqui do pé para o coração, o sangue passa, a válvula não fecha 100%. A válvula fecha 50%. Uma parte do sangue sobe e a outra parte do sangue desce. E é esse sangue que não está fluindo bem, ele não está só subindo para o coração como ele deveria, ele sobe uma parte, desce uma parte, tá? Então, esse sangue que não fica fluindo bem pode turbilhonar ali e formar o coágulo. Que bom isso, né? A gente consegue ter uma visualização tão clara. Aham. Muito bacana. E quais que são os principais tratamentos para varizes grossas hoje? Hoje em dia, a gente ainda tem a primeira técnica desenvolvida que foi lá em 1901, que é a Nossa. cirurgia corte, tá. Então hoje em dia, ainda existe a cirurgia corte, né, que nada mais é do que você cortar e arrancar a variz que não tá funcionando, tá. Então a gente faz um corte e puxa para fora essa variz. Uhum. A consequência disso seria, um processo mais doloroso, de uma recuperação mais difícil. O paciente fica aí 30 dias com a perna para cima, fica bastante hematoma. E tem algumas outras consequências, como por exemplo, às vezes arranca o nervo junto, né, então tem algumas outras consequências assim. Uhum. É um processo bem doloroso e uma reabilitação muito difícil no pós, assim, né. Então, é uma cirurgia que não é tranquila, para o paciente, ele precisa se programar para fazer isso, porque provavelmente ele vai ficar 30 dias em casa. Esse é o principal tratamento? Esse é o primeiro tratamento, Ah, né, é o tá. primeiro que surgiu e ainda é hoje em dia o que o convênio e o SUS oferece. E infelizmente o convênio e o SUS ainda oferecem esse tipo de tratamento. E não mas e quais são os outros, assim, para o pessoal saber, né? Então, hoje em dia a gente tem o laser, que é o com que eu trabalho, né. Uhum. O laser então ele é um catéter, tá. Então esse catéter aqui, ele vai, conectado num aparelho, então Uhum. essa pontinha aqui vai num aparelho,
E essa outra ponta que tem um vidro, né, a gente vai introduzir dentro dessa veia que está doente e vai simplesmente queimar a veia. Então, nesse tratamento a laser, a gente não faz corte e não arranca a veia. A gente só introduz através de uma punção e Uhum. queima a veia. Queimando essa veia, não vai mais passar sangue e o corpo reabsorve. Olha só que interessante. Então, é um tratamento muito menos invasivo, não Uhum. requer corte, não requer ponto, não requer recuperação arrastada como requer a cirurgia de corte. Nossa, muito mais prático. Muito mais prático. Então, com o procedimento a laser, eu consegui dar muito mais qualidade de vida para os pacientes. Os pacientes fazem procedimento a laser hoje, amanhã eles voltam a trabalhar normalmente. Na mesma semana? Amanhã! Nossa! Que fantástico! Muito diferente da cirurgia que é 30 dias. Exatamente. E como que funciona o tratamento com espuma? Eu vi falar isso durante a pesquisa, né? Isso aí, aham. A espuma também é uma possibilidade de tratamento, Uhum. tá? Ela não tem indicação para qualquer tipo de veia, tá? Uhum. Então, são veias menores, a gente não consegue fazer espuma em veias tão calibrosas, porque não tem uma taxa de sucesso muito boa. Então, a espuma, ela faz uma reação química na veia. Ela é como se fosse aquela espuma de barbear, tá? Uhum. Que a gente vai injetar dentro da veia doente e vai fazer uma reação química e vai fechar a veia. Então é uma reação química que acontece. Aqui no laser é uma reação térmica, né? Então aí a luz está queimando. E na espuma seria uma reação química, tá? Então a espuma ela tem concentrações diferentes, tem quantidades diferentes que a gente vai aplicando. Ela é um tratamento que é muito efetivo, sim, só que não é para todo mundo, nem para todos os tipos de veias que a gente consegue indicar. Entendi. Então o laser seria mais completo. Ele pode ser para Exatamente, qualquer tipo. exatamente. Além de Porque ser mais completo, a gente tem estudos científicos mostrando que a taxa de sucesso do laser é muito maior do que a taxa da espuma, inclusive da cirurgia convencional. Então, a gente tem os guidelines europeus que mostram que o nível de evidência 1A, que é o melhor para o paciente, é o laser. Tá? Então, o laser já hoje em dia ganhou do que a cirurgia corte, que é a coisa mais antiga. Então, é o melhor que a gente pode fazer para o paciente. e no convênio nem tem essa opção. Não tem. Infelizmente, não tem. E por que tu escolheu te especializar exatamente no laser e só nele, por exemplo? Eu vi muito tempo a diferença, dos pacientes submetidos a uma cirurgia a corte e os pacientes submetidos ao laser, né. E isso me impactou muito, né. Então os pacientes que faziam cirurgia a corte, eles tinham uma recuperação mais arrastada, às vezes ficava 15 dias de atestado, pedia para ir para o INSS, ficava 30 dias, e aquela recuperação arrastada, reclamando de dor, reclamando de hematoma, sabe. Então tu Hum. via que o paciente sofria, que não era uma coisa, assim, que não era para sofrer esse tanto, entendeu. Não é uma doença que é um câncer, que é uma coisa grave. Tu É uma tem uma outra cirurgia opção, né? letiva, é uma cirurgia letiva, a medicina evoluiu, né. Uhum. E a partir do momento que eu comecei a fazer a cirurgia laser, eu falei: "Gente, esses pacientes amanhã estão tudo bem, amanhã eles estão trabalhando, eles estão na vida ativa deles", entendeu. E aí chegou num ponto, por alguns anos eu dava a opção para o paciente: "Ó, a gente pode fazer a corte ou pode fazer a laser". E depois eu comecei a ver o grande impacto na vida dos pacientes e falei: "Não, eu não quero mais o meu nome associado à cirurgia corte". Porque os pacientes ficavam com aquele negócio ruim e falavam assim: "Ah, doutora Thalita que me operou". Ficava o teu nome na cabeça toda vez que Ficava o meu nome na cabeça daquela coisa ruim. Ai, é É verdade. verdade. Então daí por um tempo eu dei a opção, mas depois de já faz mais de 5 anos que eu só faço laser. Uhum. Então eu sei que isso é o melhor para o paciente, eu sei que isso é o padrão ouro da Europa, então eu vou fazer o que eu tenho de melhor para o meu paciente, eu não vou dar a opção dele querer fazer alguma coisa ruim. Nossa, bacana, muito, muito legal.